Olá a todos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai iniciar a terceira aula. Eu vou dar um parâmetro aqui sobre a primeira e a segunda aula, uma revisãozinha básica. Eu vou resumir. A primeira aula a gente falou sobre, vou fazer uma parábola para explicar sobre um cadeado e chave. E o que adianta de um cadeado sem chave para abrir? E o que adianta de uma chave sem um cadeado? Então, são dois elementos particularmente diferentes, porém eles só funcionam juntos. Então, na primeira aula a gente revisou muito bem o passado e o futuro, né, como que funciona a interação do presente momento que nós temos agora com as ações e consequências que nós recebemos da vida por terceiros ou que doamos para terceiros pelas nossas ações e consequências. Não existiria nós aqui, o presente sem o passado, sem o presente não existe o futuro e vice-versa. Então a primeira aula foi referente a isso. A segunda aula ela já é um pouco mais complexa, mais técnica, sobre a bobina do corpo humano de emoções. Energia gera emoção. Se eu estou com uma energia baixa, eu vou me expressar com vocês com atitudes negativas, desamparo, vitimismo. Se eu estou com uma energia muito alta, isso vai me fazer uma pessoa bem mais humorada, mais simpática, mais compreensiva, mais tenho antipatia sobre o meu público, sobre aquilo que eu estou vivendo no momento. Então a segunda aula eu tento definir com mais e mais é igual a mais, menos com menos é igual a menos. E mais com menos é igual a menos, menos com mais é igual a menos, nesta bobina do corpo. Quando a gente está em uma interação social com alguém e essa pessoa está sofrendo, caiu, se machucou, foi ridicularizada, ela sofreu uma chacota, uma piada que fizeram da orelha dela, se ela é loira, se ela é burra, se é um japonês, entende que isso, o princípio disso foi o negativo de alguém. Se o princípio é negativo, a conclusão que o princípio e o fim são o mesmo, estão sempre dentro do mesmo lugar. Na segunda aula eu dei o exemplo de uma fruta, onde dentro da própria fruta tem um princípio que é a semente, e esse princípio gera um meio que é a árvore, e a árvore vai gerar o fruto, que é a polpa daquela fruta. Então a uva, a manga, todos os elementos que a gente temos é isso. Então o princípio e o fim sempre está no mesmo lugar. Então não temos prêmios nem condenações, apenas consequências das nossas ações. E é isso que a segunda aula explica mais tecnicamente. Hoje, por pedido do Marcelo Prado, a gente vai começar com uma referência da terceira aula, com uma parábola que a gente estava conversando, e eu vou iniciar a terceira aula com essa parábola, onde um mendigo e o filho de um bilionário são o mesmo nos princípios deles. Quando o mendigo desistiu da vida, ele desistiu de servir o seu próximo, mas ele quer ser servido por todos. Ele está ali na rua pedindo dinheiro, né, para comer, para beber, uma coberta, algo assim, porém, algo na vida dele travou a vida dele, algum bloqueio que ele teve no decorrer da vida dele, uma depressão, uma perca, uma coisa que ele fez que gerou uma consequência muito grande dentro da consciência dele e ele desistiu da vida. E agora ele desistiu de servir o seu próximo, mas ele quer ser servido por todos e ele usa a escassez bruta humana, a fome, a sujeira, a vitimização. Já o filho do bilionário que não se conhece, ele pega a herança do pai dele, e essa herança do pai dele, tanto vivo ou quando o pai falecer, ele consome tudo isso. Então ele é um cara arrogante, ele é um cara que não serve o seu próximo, mas ele quer ser servido por outros, por todos. Então ele não vai plantar o trigo, ele não vai colher o trigo, ele não vai acordar às 4 da manhã como um padeiro faz e vai fazer o pão que ele come, mas ele sempre quer que todo mundo faça aquilo que ele consome. Então, no aspecto geral do princípio e do fim, tanto o mendigo, tanto o filho do bilionário, uma pessoa que é mimada, que foi instruída de uma forma errada, os dois são o mesmo, só que um está na escala aqui embaixo da escassez, o outro está numa escala de hierarquia, que ele consome aquilo que os familiares dele
fez na vida inteira, servindo as outras pessoas, elaborando formas de melhorar a vida do próximo. Porque muita gente pensa assim, bilionários, ricos, são pessoas ruins, eles têm muito, não necessitam. Sim, eles têm muito. Pode ser que eles não vão necessitar de 3, 4, 5 pratos de comida por dia. Porém, se você está com um celular na mão aí, é porque alguém inventou e é o bilionário que está por isso. Só que a diferença é que ele serviu mais pessoas. Será que nós estamos servindo tantas pessoas assim? Uma coisa natural, eu vou falar a riqueza natural que temos na natureza. Se eu tivesse feito isso desde o princípio da minha vida, se você tivesse feito isso desde o princípio da sua vida, se você tivesse pegado todas as frutas que você comeu no decorrer da sua vida inteira e todas você comesse a polpa, mas tirasse a semente e tivesse replantado, hoje você era bilionário. Você pegou a manga, comeu a manga, tirou a semente e plantou. Essa semente vai se tornar um pé de manga e aí quando ela der frutos, ela vai dar mais de 1000 mangas. Você pega as 1000 mangas, consome a polpa, o resto que você não consegue consumir, você vai fazer negócios, vai doar e vai vender, e você vai pegar as sementes que sobrou e vai replantar. Então, se você plantar uma semente que dá 1000 mangas, e você plantar as 1000 sementes de 1000 mangas, vai dar 1 milhão. Se você plantar 1 milhão vezes isso, você vai fazer uma escala construtiva. Então, tudo que é natural se multiplica. Só nós não multiplicamos o nosso conhecimento. Vou te dar uma outra parâmetro sobre isso. Um barbeiro que corta cabelo, exemplo, ele tem o conhecimento dele, ele fez o curso, ele adquiriu, ele está servindo pessoas. Só que o tempo útil nosso, diário, é 16/8. Por que 16/8? Porque 16 mais 8 é 24 horas. O dia só tem 24 horas. Mesmo que eu me esforçar muito, cortando cabelo, 16 horas por dia, todo dia, no final do ano eu nunca vou conseguir bater o teto de servir o meu próximo. Eu só tenho 2 mãos para fazer tudo aquilo. Então eu vou estar com teto ilimitado, eu nunca vou passar aquilo. Agora, se você pegar todo esse conhecimento que ele adquiriu, que ele adaptou e montar um curso, o curso deixou de ser a polpa da fruta. E o curso agora é a semente da fruta. E quando você planta uma semente, ela se multiplica por si própria. E com isso, multiplicando as polpas, que é o fruto. Então, se ele monta um curso e tem 40 pessoas para vender um curso a R$2.000, ele já está fazendo R$80.000 em um curso que dura aí em média de 1 mês a 3 meses no máximo. E se ele fosse cortar cabelo diariamente, talvez no ano ele não alcançaria esses R$80.000 cortando a taxa do cabelo. Mas ele multiplicou o conhecimento dele. Por nós, e a economia funciona da mesma forma. Se nós não produzimos mais do que aquilo que consumimos, nós caímos numa recessão. Então todo mundo quer ser servido, mas ninguém quer servir ninguém. Então faça por merecer, faça a vida valer a pena. Pega o seu conhecimento, publique o seu conhecimento, faça ele se multiplicar nas vidas das pessoas, facilite o que está fora, você facilita o que está dentro. E aí a gente vamos dar início a essa aula assim. Antes do seu nascimento, você era tudo. Após o seu nascimento, você se tornou nada. Simplesmente porque você esqueceu de tudo. E viver é relembrar quem você é. Antes de você nascer, quem foi que plantou a comida? Quem foi que fez a casa que você utilizou, o teto? Quem foi que estava com a sua mãe na hora do parto e ajudou a fazer toda aquela coisa? Então, antes de você nascer, quem foi que fez as ruas? Quem foi que fez a parte de ligações de energia, de água, de saneamento básico para tudo isso daqui estar formado? Entende? Ou seja, só pelo fato de você nascer, você já estava interligado com todo o passado, você era tudo. E tudo estava sendo projetado, tanto de bem, tanto de mal. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, a Guerra Fria, Cristo, lá para trás, há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, antes de Cristo,
todas as ações dos seres humanos está interligado e fez a possibilidade de nós nascermos nessa hora com todas as coisas que nós temos disponíveis e também não temos que construir. Então, você é a composição de toda a história da humanidade. E quando você olha para trás, o que nós aprendemos? O que nós vemos? Sendo que o que está lá atrás somos nós hoje. E com todo esse conhecimento que você tem lá atrás, o que você está fazendo hoje para melhorar o amanhã? Então esta é a provocação da terceira aula. A terceira aula, ela está induzindo a nós ter conhecimento de nós mesmos. Fazer por merecer a vida é fazer o melhor que você pode fazer agora. E essa terceira aula, ela é referente a isso. Será que você está sendo um mendigo ou será que você está sendo um bilionário? E qual é o fruto que nós estamos dando? Qual que é as ações que nós estamos dando? Como tem uma passagem bíblica que fala assim, conhecerá a árvore pelos seus frutos. O que quis dizer essa grande frase maravilhosa? Essa grande frase maravilhosa, ela diz que nós somos aquilo que temos internos. Então diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. O que quer dizer isso, que é a mesma frase anterior, em outras palavras? É que eu sou tudo aquilo que eu me vejo por dentro e que inconscientemente também me atinge por dentro. Então, quando a gente está com raiva, a gente mete e nós faz criar aquilo que alguém nos jogou como energia, como a segunda aula fala sobre a inversão da polaridade. Por eu não me conhecer, eu torno aquele como um espelho, então bate em mim e reflete. Então, se alguém me ofende, eu ofendo a pessoa. Se alguém me maltrata, eu maltrato a pessoa. Se alguém me dá um presente, aí eu quero contribuir aquele presente. Se alguém me deu uma alegria, eu fico me devendo de doar uma alegria para ela, de fazer ela feliz também. Só que a vida, ela é muito mais do que isso. A vida, ela é fantástica. Só que nós esquecemos quem nós somos. Esquecemos. Então, esse material que a gente está preparando nas aulas é justamente para nós entendermos quem nós somos, da onde que viemos, o que estamos fazendo agora e o que estamos plantando no futuro. Para nós mudar o nosso futuro, nós temos que mudar o nosso agora. Então a gente estuda o passado, reflete no presente e muda o futuro. E mudar o futuro, ele é exponencial, é como a parábola que eu falei da riqueza agora. A riqueza natural, ela é altamente multiplicada. Então, se a gente continuar multiplicando o mal, a ignorância, o ego, o egoísmo, a ganância, tudo isso que nós estamos fazendo é multiplicando aquilo que o nosso princípio está determinando. Se o nosso princípio é aquela louça suja na pia, que nas aulas anteriores eu falei, a gente continua estando ali, o princípio do mal. E o final vai ser o quê? A consequência. Se o nosso princípio é o prato limpo, o nosso final é o prato limpo. Entendeu? A gente nunca acaba parando no meio. A vida é uma consequência de 3 igual a 1. É como se fosse o homem e a mulher. Se a gente estudar biologicamente, o DNA do homem, ele é 0,5. O DNA da mulher é 0,5. Então, a gente pegamos 1, dividimos por 2. 1 dividido por 2 é meio, 0,5. Então, quando você unifica, um casal unifica 0,5 com 0,5, ele gera o terceiro, que é 1. Só que o 1, ele era tudo. E quando ele vem à existência, ele se torna um nada, como a frase anterior. Por quê? Porque ele esqueceu de tudo. E se o pai e a mãe é a extensão do filho e eles não se entendem, ele não tem como ajudar o filho a relembrar quem ele é. E ele acorda nesta realidade como uma página em branco. E ele vai crer que a realidade é tudo aquilo que o princípio mostra para ele. Então, se os pais não têm princípios, infelizmente os filhos vão ter muita dificuldade. É muito raro, e quase toda família que tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, um filho não é igual ao outro. Porque além que o filho dos 0 aos 7 anos absorva as coisas do pai e da mãe, por eles fazer isso,
Mas ele tem escola, ele tem amigos, ele tem influenciadores, agora a internet, o celular na mão das pessoas, os pais não sabem o que está acontecendo, deixa de acontecer, com o que ele está escutando, o que ele está vendo, o que está influenciando ele. Então eu falo que até uma parte mais dura é essa, as pessoas pegam um ídolo dela e colam nela. Não é uma crítica, é só uma visão que eu vou falar, mas se você ver um funkeiro, tal, alguma coisa desse tipo, a pessoa que curte o cara, ele vai fazer as tatuagens que o cara faz, ele corta o cabelo igual, ele se veste igual, ele trata aquela bandeira como se fosse ele. Só que talvez ele não se conheça internamente. Aí as pessoas matam por futebol, matam por religião, usam o nome de Deus para matar, para, sabe, fazer coisas que cadê o princípio? O princípio é eu me conhecer. Se eu não me conheço, eu não conheço o meu próximo. Então esta aula é uma interligação da primeira e da segunda aula. E essa aula ela ficou não tão didática, não tão como uma ferramenta agora para a gente utilizar, como a primeira aula e a segunda aula já é duas ferramentas muito boas para a gente interpretar. E essa aula é uma junção das duas ferramentas anteriores. Para a quarta, quinta, sexta, sétima aula que a gente vai evoluindo e fazendo, eu vou aplicando as próximas ferramentas, tá bom? Eu agradeço demais todo o seu empenho que você está tendo. O nosso tempo é o maior ativo que a gente temos no planeta. Tempo não se vende, não se compra, porque ele é menos, se você observar, ele é inexistente. Não tem como fazer uma máquina do tempo, porque o tempo não existe. Isso vai ser um tema das nossas próximas aulas, que eu vou explicar daqui para frente. Então, quando eu dou o meu tempo e você se doa o seu tempo, a gente unifica dois patrimônios que é impagável, que o dinheiro não paga. Tá bom? E eu agradeço por isso. Eu agradeço de coração e espero que a gente consiga pegar as ferramentas práticas e colocamos ela em ordem e podemos mudar o futuro desta forma. Que só desta forma que a gente consegue mudar o futuro, se a gente conseguir mudar os nossos princípios, condicionado ao nosso subconsciente, que a gente não controla, que é praticamente quase 95% de todas as nossas ações estão na consciência, e racionalmente só tem 5%. Então, por isso que a programação do cérebro, desse que a gente foi absorvendo no nosso começo de vida, dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, a gente está condicionado a isso. E aí a gente consegue fazer como esse computador aqui. A gente consegue ligar o computador, comprei novo, liguei, mas eu consigo fazer algo com ele? Não, eu tenho que instalar o software, tenho que instalar os programas. Então, os programas que eu vou colocar aqui dentro dos meus 7 anos de idade, colocaram vários programas dentro de mim, no meu inconsciente. Então, se eu acredito que eu não consigo, que eu tenho que ser escasso, que a vida é difícil, que a vida é mais dor do que alegria, essa incompreensão que a gente temos é pelos princípios que a gente absorvemos errado. Então, da mesma forma que dá para mim aqui excluir o programa, limpar o HD e colocar outras coisas e acrescentar memórias melhores no computador, tá bom? Eu agradeço, eu peço aqui por gentileza, curte o canal, compartilhe, comente, tire dúvidas, que a gente vai crescendo a cada momento, a cada etapa, tá bom? Mas faça esse favor, doe, transporte esses vídeos, né? Dessa sequência de aula que a gente estamos tendo e vamos mudar o futuro. Mudar o futuro é estudar o passado, refletir no presente e organizar o nosso futuro. E aí a gente sabe para onde a gente quer ir. Se nós não sabemos para onde queremos chegar, qualquer caminho serve. E qualquer caminho não tem nenhum destino. A gente fica preso dentro do próprio labirinto dos nossos pensamentos e emoções. Obrigado a todos. Até a quarta aula.